Você já imaginou um hacker capaz de roubar 170 milhões de cartões de crédito e ficar rico vendendo esses dados na Deep Web? E se eu te falar que ele também foi o cérebro para um dos maiores ataques a dados financeiros da história? E o mais impressionante disso, ele fez isso enquanto era informante do FBI. Hoje vamos entender essa história e como ele fez isso. Fala perdidos, eu sou o Smoking e hoje vamos conhecer a história de Albert Gonzalez, um hacker que fez o maior roubo a dados financeiros até os dias atuais, e isso enquanto ainda era informante do FBI. Vamos nos aprofundar nessa história e entender como que ele fez isso. A nossa história começa em 1981, em Miami, onde Gonzalez nasceu. Ele era uma criança que desde pequeno já mostrava uma grande habilidade em computadores. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele já tinha o seu computador e já explorava vulnerabilidades. Gonzalez era visto por seus professores como alguém reservado e quieto, mas muito inteligente. Por volta de 12 anos de idade, Gonzalez já era capaz de acessar redes e encontrar vulnerabilidades. Ele achava essa informação em fóruns e em documentos na internet sobre segurança. Seus primeiros experimentos foram inofensivos. Ele acessou a rede de computadores de sua escola sem permissão, e não demorou muito para ele perceber que ele poderia ganhar dinheiro com isso. No final dos anos 90, quando Gonzalez tinha aproximadamente 18 anos, ele entrou em um grupo de cybercriminosos chamado Shadow Crew. Ali, vendia informações de cartões de crédito e identidades falsas, ganhando muito dinheiro. Seus principais métodos eram dois: SQL Injection e Wire Driving. A forma como esses ataques funcionam é a seguinte: imagine um site onde você tem um usuário e uma senha. Um hacker que quer realizar esse ataque insere um código malicioso, como por exemplo OR1 igual a 1, no campo de senha, e coloca admin no usuário. Dessa forma, ele conseguia logar na conta. Esse código OR1 igual a 1 ia ser adicionado ao SQL de consulta no sistema. Essa condição OR1 igual a 1 retornava um valor true, sendo assim ignorando a necessidade de uma senha válida e retornando as credenciais do usuário. O sistema acaba concedendo acesso a qualquer pessoa, permitindo que Gonzalez acessasse o banco de dados de empresas gigantes. Esse tipo de ataque leva o nome SQL Injection. E o outro método que Gonzalez utilizava era o Wire Drive. Esse ataque funciona através de um carro que percorre áreas urbanas em busca de redes de Wi-Fi desprotegidas ou mal configuradas. Uma das técnicas utilizadas é o adaptador do Wi-Fi no modo monitor. Para explicar isso, vou trazer um contexto. Conexões Wi-Fi funcionam no modo gerenciado, onde a placa de rede escuta e transmite apenas pacotes relacionados à conexão estabelecida, e não consegue capturar pacotes de outras redes ou dispositivos que não sejam diretamente conectados. Já quando você utiliza o modo monitor, permite que o adaptador Wi-Fi capture todos os pacotes de dados transmitindo em uma determinada frequência, independente de estarem destinados aos dispositivos ou não. Algumas das ferramentas usadas para o ataque no modo monitor são Airmon, que ativa o modo monitor, e o Wireshark, que captura e analisa os pacotes em tempo real. Essa é uma das técnicas que ele utilizava, mas existiam outras, como a captura de handshakes. Dessa forma, Gonzalez roubava cartões de créditos e identidades e vendia no mercado negro da Deep Web. Os valores variavam de $10 a $100 dependendo do limite que o cartão aguentasse. Aos 19 anos, Gonzalez era muito conhecido no grupo de cybercriminosos como Soap Nazi. Esse apelido veio de um seriado chamado Seinfeld, onde um dos personagens é um cozinheiro famoso pelas suas sopas, mas também pelo seu comportamento rígido com os clientes. Com isso, esse termo se tornou uma expressão cultural a quem fornecia um tipo de serviço, mas era extremamente rigoroso. Soap Nazi estava imbatível, fazia grandes festas onde ostentava todo o seu dinheiro para as pessoas. Porém, em 2003, ele foi encontrado pelo FBI em uma operação justamente para encontrar grupos que vazavam cartões. A forma como o FBI descobriu essa identidade foi a seguinte: o FBI investigava o grupo Shadow Crew, onde milhares de números de cartões de créditos roubados eram comprados e vendidos.
Dois agentes se passaram por compradores de cartões e descobriram que um dos principais membros do grupo usava o apelido de Soap Nazi. Ao monitorar a atividade desse usuário, perceberam que em alguns momentos ele acessava fóruns sem VPN. Assim, o FBI rastreou seu IP, que estava localizado em Nova Jersey. Com essa informação, os agentes chegaram até a casa de Albert Gonzalez. Porém, o FBI não prendeu imediatamente. Eles sabiam que se tratava de um grupo de criminosos, então queriam que Gonzalez passasse informações sobre os outros membros e os próximos ataques, em troca de reduzir a sua pena. Gonzalez aceitou imediatamente. O que o FBI não sabia é que durante esse tempo, Gonzalez já planejava o seu maior roubo. O seu grupo planejava um ataque a 3 empresas. A TJX, onde teve um roubo de 45 milhões de números de cartões. A Heartland Payment System, onde teve um roubo de 130 milhões de cartões, e a 7-Eleven, onde eles invadiram um sistema de pagamento de lojas de conveniência. Ele usava um malware chamado RunScraper, que capturava os números de cartões antes de que eles fossem criptografados. Isso permitia que os dados fossem usados antes que os bancos percebessem o roubo. O RunScraper é um tipo de malware projetado para extrair dados sensíveis diretamente da memória RAM de um sistema, contornando mecanismos tradicionais de segurança como criptografia em disco e transmissão segura. Esse tipo de ataque é amplamente utilizado para capturar dados de cartões de crédito e débito em sistemas de ponto de venda. Esse malware pode ser introduzido a uma máquina de diversas formas, sendo uma das mais comuns o phishing. O phishing é uma técnica em que o hacker se passa por alguém e engana o alvo a clicar em um link ou abrir um conteúdo de um e-mail, baixando o malware sem perceber. Dessa forma, Gonzalez conseguiu acesso a dados sensíveis dessas 3 empresas. Gonzalez parecia imbatível, faturava milhões enquanto passava informações erradas para o FBI. O FBI notou, no entanto, que o número de fraudes bancárias aumentava muito nos Estados Unidos, e já como Gonzalez nunca dava uma informação relevante, eles decidiram grampear o seu telefone e invadir o seu e-mail, onde encontraram conversas de Gonzalez sobre os seus próximos ataques. O FBI também encontrou um outro membro do grupo, o Stephen Walt, e diferente de Gonzalez, Stephen falou tudo sobre o grupo e disse que Gonzalez era um dos cabeças da operação. Com todas essas provas, o FBI conseguiu um mandato em cima de Gonzalez, onde puderam pegar seus computadores e verificar de que ele era realmente o autor desses ataques. O FBI também encontrou milhares de barras de ouro enterrada na casa dos pais de Gonzalez. Porém, só em 2008, 5 anos depois, que eles conseguiram prender Gonzalez. Ele foi pego em um hotel de luxo em Miami, junto com seus comparsas. O FBI também encontrou evidências de que Gonzalez planejava fugir do país para algum lugar onde não tinha tratado de extradição. Após um julgamento com diversas provas contra Gonzalez, ele foi condenado a 20 anos de prisão. Ele alegou para o juiz que ele era viciado em hackear, quase que sem controle, mas o juiz não acreditou muito nisso. Cara, finalmente um hacker que foi condenado há muito tempo, velho. Hoje, Gonzalez continua preso e a sua história ficou marcada como o maior roubo de dados financeiros da história. Agora, se eu te contar que teve um outro hacker que invadiu sistemas dos Estados Unidos e encontrou arquivos sobre OVNIs e alienígenas, ficou interessado? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Se puder, curta e se inscreva no canal, me ajuda demais nesse começo e até o próximo vídeo.